Boa noite, pessoal da semiologia. Vamos dar continuidade à aula da semana passada, onde a gente parou aqui no exame físico loco regional, certo? Descrevendo cada região, fazendo a interpretação, como se deve analisar, avaliar, inspecionar, examinar. Cada uma das áreas a serem estudadas no exame físico loco regional, certo? Então, nós paramos aqui no palato duro, terminamos o palato duro. Agora vamos para o palato mole / úvula. O palato mole, pessoal, é o segmento do palato duro, só que sem o suporte ósseo, sem a parte óssea abaixo da mucosa ceratinizada. Então, e a úvula é a sinetinha, aquele sininho que a gente vê na parte superior do quarto palato grosso, certo? Então, o palato mole também recebe o nome de véu palatino. Podem acompanhar o cursor aqui, vez ou outra eu vou estar apontando algum detalhe. Então, o palato mole deve ser examinado também, pessoal, para ver se não tem nenhuma ulceração, nenhuma úlcera, nenhum ferimento, nenhum fibroma, nenhuma lesão endurecida, tá? Se ele está bem centrado, se não há desvio da linha média, certo? Então aqui eu falei das lesões, ulcerações, nodulações, certo? Na úvula é a mesma coisa, dificilmente a gente vai ter alguma patologia associada à úvula, mas pode ser que nós percebamos lá algumas ulcerações, nodulações, é pouco provável, mas acontece. Na parede posterior da faringe, logo após o arco palato-faríngeo, já vem a parede posterior da faringe, tá? É bem na região denominada orofaringe. Nós temos que ver se ela está hiperemiada. A hiperemiada é avermelhada, ou seja, há uma vasodilatação periférica ali. Se há presenças de granulações, abscessos, tumorações, tá? Ulcerações, placas de pus, tá? Porque pode ter placas de pus ali, desde a amígdala palatina, desde a tonsila palatina, se estendendo por toda a parede posterior da faringe ali. Então aí nós teríamos aqui uma faringoamidalite instalada, tá? Glândulas salivares, pessoal. Nós temos 3 glândulas salivares maiores e o restante são glândulas salivares menores. As glândulas salivares maiores, quais são elas? 2 parótidas, porque é bilateral, tá? Direita e esquerda, submandibular, direita e esquerda, e a sublingual, que fica logo abaixo do assoalho da língua, tá bom? As glândulas salivares menores estão espalhadas por toda a cavidade oral, desde a mucosa labial, passando pela mucosa jugal, em toda a região, no palato duro, toda essa região tem pequeninas glândulas salivares menores. Avaliar na inspeção e no exame físico se o paciente tem xerostomia. O que é xerostomia? É a boca seca, com pouca produção de saliva. Por vários motivos o paciente pode ter xerostomia. Pode ser um paciente que está fazendo tratamento radioterápico de alguma tumoração, de algum câncer na região de cabeça e pescoço. Pode ser um paciente que está tomando remédios psiquiátricos, tá? Que eles têm um efeito de provocar xerostomia, alguns deles. Ou se o paciente tem cialorreia. O que é cialorreia? Aí já é um aumento na produção de saliva, tá? Por algum motivo também se tem cialorreia, por alguma patologia sistêmica, certo? Ou álcool regional. Às vezes o paciente tem uma inflamação com hipertrofia da glândula salivar. E aí pode ser que essa glândula esteja hiperprodutiva, hipersecretiva de saliva, tá? Então nós temos que observar tudo isso aqui, todos esses detalhes no exame loco regional, pessoal. Continuando. ATM, articulação temporomandibular. O que nós devemos observar na articulação temporomandibular? Primeiro, se o paciente tem abertura total de boca, o máximo que ele consegue abrir a boca, ou se ele tem limitação de abertura de boca. Isso é muito importante porque se a gente tiver que fazer algum procedimento na cavidade oral, a abertura de boca limitada vai dificultar o acesso. Muitas vezes a gente não consegue fazer manobras restauradoras, do próprio exame físico,
na região devido à limitação de abertura de boca. E, propriamente dito, na ATM, nós temos que ver se a mobilidade dela está boa, se tem sensibilidade dolorosa, quanto ao movimento de rotação e translação da ATM. A ATM faz rotação quando ela abre e fecha, ela rotaciona em torno do seu próprio eixo, tá? E ela também faz translação, ou seja, ela rotaciona em torno da cavidade glenoide, praticamente em torno da cavidade glenoide onde ela se assenta, tá? Então, abrir e fechar a boca é rotação, e fazer aquele movimento da mastigação, onde a mandíbula roda todinha, em torno quase que em torno da cavidade glenoide, é chamado de translação, certo? E se também ela tem crepitações ou estalidos, crepitações são barulhos, sons audíveis através do estetoscópio, ou às vezes sem o estetoscópio a gente consegue ouvir de tão alto que ele é, tá? É como se fosse o raspar do cabelo, dos dedos no cabelo. Esse é o som da crepitação. E os estalidos são aqueles estalos mesmos, tal, tal, tal. Isso quer dizer que a ATM está em sofrimento, muitas vezes o disco articular já não está mais na posição adequada, em cima da cabeça da mandíbula, tá? Ele está retroposicionado, ele está pinçado ou ele está anteroposicionado, e é necessário muitas vezes cirurgias na articulação mandibular ou correções da oclusão, algum procedimento restaurador ou protético para normalizar o encaixe daquela articulação na cavidade glenoide, certo? Então isso aqui a gente pode, num primeiro exame, numa primeira análise, perceber se está tendo algumas alterações desse tipo aqui na articulação temporomandibular, certo? Pescoço, pessoal. O que a gente precisa avaliar no pescoço? Na inspeção, que é o exame sem a palpação, a gente vai ver a forma do pescoço, se é um pescoço curto, se é um pescoço longo, tá? Se esse pescoço está simétrico, está igual dos dois lados. Nós temos a linha média imaginária que divide o corpo em dois lados, tá? Se tem um volume, um aumento de volume nesse pescoço, ou seja, se tem edema localizado ali, tá? Se está simétrico esse volume, ou se está assimétrico. Na palpação do pescoço, ou seja, o exame físico propriamente dito, nós temos que ver se há dor em alguma região ali do pescoço, se a mobilidade desse pescoço, você virando totalmente, girando 180 graus, se está normal, ou esse paciente pode estar com torcicolo, com alguma inflamação no músculo esternocleidomastoideu, que é o músculo que insere aqui no mastoide e vai até aqui embaixo no pescoço, tá? Que é aquele músculo, na hora que a gente gira, ele aparece uma faixa toda na lateral aqui, esse é o esternocleidomastoideu, ele tem dos dois lados, certo? A temperatura, ou seja, se tem abscessos ou infecções ou necroses dentro, internamente na região desse pescoço, se esse pescoço está quente ou não está, isso tudo tem que ser avaliado, pessoal. Continuando. Nas patologias que podem apresentar na região do pescoço, na maioria delas, tá? Existe uma infinidade de patologias na região do pescoço, mas as principais seriam tumores congênitos, que são aqueles tumores que acontecem, que surgem na época embrionária, na época da gestação. Cisto do canal tireoglosso, que é um cisto que une um canal que une a glândula tireoide, quando a criança ainda está na formação dentro da barriga da mãe. Cistos da linha média abaixo do osso ióide, que é o único osso que a gente tem na região do pescoço anteriorizado, porque na posterior do pescoço nós temos a coluna vertebral, mas na região anterior a gente só tem o osso ióide, tá? Onde se inserem os músculos supraioídeos e infraioídeos. Quiserem se lembrar da anatomia de cabeça e pescoço. Cistos branquiais, que são cistos mais lateralizados, que são originários do arcos branquiais, também são patologias que advêm do período de formação embrionária, tá? Cistos laterais da cabeça e no pescoço também. Cisto dermoide, que é um outro tipo de cisto, cisto é benigno, né? Cisto ele é benigno, tá? Cisto nunca é maligno, certo? Higroma, que é o linfangioma, que é um tumor de linfa, tá? Ele é benigno também. E os tumores malignos, pessoal, podem ser primários e metastáticos, tá? Os tumores malignos vão ter
gânglios endurecidos, de base endurecida, sem mobilidade, que aí já são gânglios metastásicos, tá? Infartamentos ganglionares. Tá? E eles podem ser primários quando ele está só naquele local onde ele surgiu. Metastático é se ele já migrou de um lugar para o outro, fez metástase de loco regional no pescoço. Tá? E infecções, celulite, que é um quadro infeccioso de um abscesso em evolução, seria um abscesso do estágio 1, e o abscesso propriamente dito já é uma celulite grau 2, grau 3, tá? Que recebe o nome de abscesso. Se nessas regiões tem alguns abscessos, algumas elevações que formam o clássico edema lá com os sinais flogísticos, que vocês já sabem de cor e salteado. Tá? Então essas regiões aqui, nós temos que, pelo menos, fazer uma inspeção. Se percebermos alguma alteração, aí a gente faz uma palpação para identificar ou ver se consegue identificar algo semelhante a essas patologias aqui descritas. Agora, pessoal, nós vamos para o exame dos gânglios linfáticos. Como eu falei para vocês, toda região do nosso corpo tem cadeia ganglionar linfática. No pescoço e na cabeça também não deixa de ter, tá? Então, esses gânglios linfáticos, eles têm uma caracterização e ao serem palpáveis. Quais seriam essas caracterizações? Tá? O local onde ele se encontra, tá? A proximidade da onde, de qual região, se está mais próximo da mandíbula, se está mais para baixo do pescoço. Se tem quantidade de gânglio palpável, tá? Gânglio inflamatório ou metastásico. O tamanho dele, se é um tamanho já preocupante ou não. A consistência dele, se é molengo ou endurecido, ou seja, se ele é inflamatório ou metastático. Sensibilidade, se tem dor à palpação, se ao você movimentar, palpar, o paciente refere dor. Coalescência, o que é coalescência? É a aderência, tá? Se ele está muito aderido à região, ou você consegue fazer com que ele se movimente a palpação ao exame físico. Então isso aqui é um sinal diferencial para você desconfiar de metástase ou não. O estado da pele, se está em bom estado a pele, onde está esse infartamento ganglionar ou não. Se há uma temperatura, um aumento na temperatura, nos sugere um gânglio inflamatório, tá? Aí já diferencia do metastásico, porque vai referir aos sinais flogísticos. Eritema, se há vermelhidão, se há um eritema, é provável que seja inflamatório também, mas não é um descarte, um fator de descarte é fundamental para saber se é inflamatório ou metastásico, tá? A gente pode ter uma região eritematosa num gânglio metastático também. E a fistulização, o que é a fistulização? Se essa região do gânglio linfático aí, inflamado, infartado, se tem um processo fistuloso, um trajeto fistuloso ligado a algum processo infeccioso, ligado a algum abscesso, tá? E que é um canal de comunicação que é feito através dos tecidos musculares ali. Certo, pessoal? Vamos ver se a gente prossegue alguma coisa nessa aula aqui. Tá, ainda temos mais aqui. Locais de palpação dos gânglios linfáticos. Aí nós temos a região auricular, tá? Que temos a pré-auricular e a pós-auricular. Pré-auricular na região anterior do ouvido, da orelha, tá? À frente do tragus, no sentido póstero anterior. E pós-auricular é atrás do pavilhão auditivo, da orelha. Nós temos cadeias ganglionares aí que são palpáveis. Se tiver algum infartamento ganglionar, você vai perceber rapidamente, porque é uma região que já tem, logo abaixo do subcutâneo, você já tem tecido ósseo, já consegue palpar tecido ósseo. Então, se tiver um infartamento ganglionar aí, ele fica de fácil palpação, já nos alerta para qualquer patologia instalada. Nós temos também na região occipital. Onde que está a região occipital? Aqui para trás, próximo da nuca, tá? A cadeia ganglionar occipital. Nós devemos palpar também para ver se tem um processo na região, processo inflamatório na região posterior do pescoço. Região submandibular, que é abaixo aqui da base do corpo da mandíbula, certo? A gente palpa para ver também se tem um infartamento ganglionar, que pode ser advindo de uma inflamação dentária ou pode ser advindo da própria inflamação da glândula submandibular. Aqui a gente pode confundir, tá? Pode ser alguma coisa de origem odontogênica ou não.
tá? Região cervical. A região cervical, quando a gente fala cervical, é relacionada ao pescoço propriamente dito, tá? Então tem a região cervical anterior, que é a parte anterior do pescoço, bilateral, e a região cervical posterior, que é a parte de trás do pescoço, também bilateral. Se tem gânglios palpáveis aí, porque nós temos as cadeias ganglionares cervicais, anteriores e posteriores. As occipitais, tá? Direita e esquerda, nós temos as submandibulares direita e esquerda, temos as auriculares, pré-auricular e pós-auricular. Todas essas cadeias ganglionares aqui, quando estão infartadas, denunciam para a gente processos infecciosos inflamatórios na região, certo? Então, pessoal, finalizamos aqui a nossa avaliação loco-regional, o exame físico loco-regional do sistema estomatognático, tá? Com isso a gente termina essa parte de exame físico e agora nós vamos entrar num outro tema, num novo tema, tá? Numa nova aula, dando continuidade aos nossos assuntos de semiologia. Nós vamos começar agora a falar um pouco das patologias da mucosa e dos tecidos moles da boca, tá? São as patologias mais comuns, que acontecem mais precisamente na cavidade intraoral, certo? Mas às vezes a gente visualiza elas extraoral, certo? Então vamos lá. Nós temos os chamados lesões nodulares e vegetantes. O próprio nome já diz, são nódulos, tá? Que ficam vegetando. Eles ficam presos à mucosa ou à região submucosa, tá? Num aspecto vegetativo. E elas se classificam em vários tipos de lesão. Vamos começar falando da hiperplasia fibrosa inflamatória focal. É um tipo de lesão nodular vegetante, certo? Então, o que essa lesão nos fornece de conteúdo aqui, para que a gente possa entendê-la? Ela é uma lesão nodular séssil, ou seja, é um nódulo, tá? Um aumento de volume de base séssil, ou seja, endurecida. Ela quase não se move, ela é bem fixa no local onde ela está implantada. Ela é originária a partir de um traumatismo crônico de baixa intensidade, comum em usuários de prótese total. Ou seja, é uma lesão de origem traumática, certo? E vem acontecendo já há algum tempo, uma intensidade baixa. E aí, com o passar desse tempo, há uma reação hiperplásica da mucosa. O que é uma hiperplasia? Vocês lembram da patologia geral? É o aumento de números de células daquele tecido, ou seja, o tecido começa a aumentar de tamanho pelo aumento do número de células, o que difere da hipertrofia, tá? A hipertrofia é o aumento do tamanho da célula. O tecido aumenta de volume, tá? Modifica a morfologia dele, mas pelo aumento do tamanho da célula. Já na hiperplasia, ele modifica a morfologia pelo aumento do número das células daquele tecido, tá? Vamos lá. Ela raramente ultrapassa 1 centímetro de diâmetro, tá? Então, elas são lesões pequenas dentro da cavidade oral. Consistente ou flácida a palpação, certo? É uma lesão nodular, como eu disse aqui em cima, mas você, na hora de palpar, ela pode ter uma resistência, ser bem consistente ou bem molinha a palpação, bem flácida, certo? Localizada preferencialmente nas mucosas jugal. Aonde que está a mucosa jugal? Essa mucosa na região da bochecha bilateral. Essa é a mucosa jugal, que é do músculo risório lá, certo? Do músculo bucinador, ou na junção dos músculos lá. Então, é mais comum você encontrar uma hiperplasia fibrosa inflamatória nessas regiões aqui. Região labial inferior também é comum, e na língua também é comum, no dorso da língua.
de acometimento extremamente alta no frênulo labial superior. Por quê? Porque as próteses totais, nós temos o freio labial superior e nessa região a prótese total, principalmente as próteses total ou as PPRs anteriores, elas têm que ter um alívio para encaixar esse freio, principalmente quando o paciente tem um freio proeminente. E muitas vezes o laboratório não faz esse alívio. E aí fica raspando, machucando, traumatizando. Cronicamente, esse traumatismo vai provocando uma hiperplasia nesse frênulo aí. E aí cresce a lesão hiperplásica, tá? Fibrosa inflamatória focal. Ocorre mais frequentemente no sexo feminino, pacientes de cor branca, faixa etária de 31 a 40 anos, que são estatisticamente a faixa etária de mais comum incidência. Etiologia traumática. O que é etiologia? Estudo da origem, tá? A origem dela é praticamente traumática devido aos traumas de prótese ou traumas parecidos com o trauma de prótese na cavidade oral. O tratamento cirúrgico, não tem o que se fazer, tá? Não tem remédio, não tem pomada, não tem antisséptico que faça regredir uma lesão hiperplásica. Uma vez hiperplasiou, tem que remover cirurgicamente, senão não dá problema até na acomodação da prótese. E ela continua aumentando. Tem que trocar a prótese também, pessoal. O prognóstico desse tipo de lesão é favorável, tá? Não é um prognóstico desfavorável, não é um prognóstico sombrio, nem duvidoso. Então, se você remover cirurgicamente, você vai ter um resultado positivo. E o diagnóstico? Como que se firma o diagnóstico de uma lesão dessa? É firmado, ou seja, ele é decidido pelo histopatológico, ou seja, pelo anátomo patológico. Você pode fazer a biópsia e mandar um pedacinho para a patologia. Falei de biópsias na aula passada para vocês, na odontologia hospitalar, tá? E pode ser essa biópsia incisional ou pode ser uma biópsia incisional, onde você já remove toda a hiperplasia, tendo um cuidado com a região anatômica ali, para você deixar dentro do formato anatômico. Por quê? Porque vai ser moldada uma nova prótese, tá? E essa prótese, para ela ter uma boa acomodação, tem que ter uma anatomia preservada ali na região daquele rebordo, daquele freio labial superior. Ah, professor, por que não pode usar a mesma prótese? Porque aquela prótese já estava causando a lesão hiperplásica, ela estava mal adaptada. Se ela não está, se você operou a lesão que ela causou, você voltar a usar essa prótese, vai causar o mesmo tipo de lesão, vai reincidir a hiperplasia, certo? Então nós temos aqui, pessoal, algumas imagens para vocês terem uma ideia da lesão hiperplásica. Olha só, essa aqui é bem comum em pacientes usuários, onde está o meu cursor, usuários de prótese total. O paciente coloca a dentadura aqui, a dentadura às vezes não foi bem feita, ou a moldagem, todo o processo passo a passo da confecção de uma dentadura, de uma PT, que é a prótese total, e aí começa a traumatizar aqui na região. Aí o tecido começa a reagir com uma hiperplasia inflamatória. Isso aqui fica tudo inflamado, vermelho, o paciente sente muita dor, incomoda. Uns pacientes não conseguem mais usar a prótese, outros ainda ficam insistindo. Quanto mais insiste, mais vai traumatizando, mais vai hiperplasiando a região. Aqui, onde eu falei para vocês na região do freio labial, ó, a prótese não tem aquele alívio para o encaixe do freio. Começa a machucar essa região aqui e vai formando uma lesão traumática aqui. Aí, aqui a hiperplasia bem na região do freio aqui, tá? Nós temos também uma hiperplasia inflamatória focal provocada por câmara de sucção, que é bem comum nas próteses totais. Para que a prótese fique mais retentiva, tem alguns laboratórios ou alguns protéticos, quero crer que hoje em dia não fazem mais isso, mas já fizeram muito, que é fazer um alívio na região de palato da prótese para que se crie um vácuo aqui, e esse vácuo faz com que a prótese fique mais firme no rebordo alveolar, principalmente quando o paciente não tem mais rebordo. Só que o vácuo, a pressão negativa constante dessa câmara de sucção provocada aqui na mucosa ceratinizada do palato, vai promovendo uma hiperplasia, tá? Isso aqui é uma lesão cancerizável, pessoal. Esse aqui é uma lesão cancerizável, essa aqui é cancerizável, essa aqui é cancerizável. Se ficar muito tempo traumatizando em cima dela, ela pode tornar um câncer bucal. Aí a coisa complica,
tá? Então, olha só, um exemplo aqui para vocês de uma prótese total, e aqui a câmara de sucção aqui, ó. Eles fazem um alívio, isso que faz com que ele tenha mais retenção na mucosa, que nem como se você jogasse uma aguinha que pregasse o vidro a placa de vidro numa madeira, no suporte, ele fica mais retentivo. Aqui faz uma sucção, um vácuo. Só que, com o tempo, acontece essa lesão hiperplásica aqui. Nós temos uma hiperplasia aqui na região de língua, tá? Isso vai incomodando o paciente até para falar, tem que ser removido cirurgicamente, é uma lesão bem comum, tá? Não tem mistério nenhum. Beleza? Então vamos continuando. Outro tipo de lesão nodular vegetante. Nós temos a hiperplasia fibrosa inflamatória de Fornix. O que é Fornix? É região de fundo de vestíbulo ou fundo de saco, como diz na anatomia também, ou no popular, aí na linguagem mais popular da odontologia, tá? É fundo de vestíbulo, tem um termo mais correto, na região vestibular, tá? Ou fundo de saco ou região de Fornix. É um aumento volumétrico nodular localizado no fórnix vestibular, tá? É naquela região onde faz o corredor bucal do sorriso. É uma massa tecidual de base séssil, de base endurecida também, ela não se movimenta com facilidade. Ocorre mais frequentemente no sexo feminino, cor branca, faixa etária 41 a 50 anos, tá? Etiologia traumática, a maioria delas são de etiologia traumática. Tratamento cirúrgico, prognóstico favorável, diagnóstico firmado pelo histopatológico. Praticamente a mesma coisa da lesão anterior, tá? Aqui um exemplo dela aqui, ó, região de fundo de vestíbulo, aqui é o rebordo alveolar. Olha aqui a lesão traumática, também provocada na maioria das vezes pelo uso inadequado de prótese, tá? Prótese mal adaptada, certo? Na região anterior, aqui próximo à região de freio, na papila, certo? Aqui é a região mais lateralizada. Tranquilo, pessoal? Essas cirurgias aqui são chamadas cirurgias pré-protéticas, tá? Onde o clínico geral ou especialista em prótese pode estar executando essas cirurgias com facilidade, não precisa estar encaminhando esses pacientes para o cirurgião bucomaxilo. Nem todos gostam de fazer cirurgia, nem todos são plugados na cirurgia e encaminham para o cirurgião ou para aquele colega que tem um domínio melhor de cirurgia para fazer essas lesões. Mas não tem mistério nenhum a cirurgia dessas lesões. O clínico geral, bem treinado, faz tranquilamente essas cirurgias. É só tomar cuidado para, na remoção da lesão, procurar devolver a anatomia do local para que seja feita uma nova moldagem assim que cicatrizar e essa moldagem faça uma cópia fiel da região para que se produza no laboratório uma prótese bem adaptada, certo? Continuando, pessoal, nós temos uma lesão aqui interessante, que também é um tipo de lesão nodular e vegetante, chamada lábio duplo. Dá a impressão, pelo nome, que a pessoa tem dois lábios mesmo. É uma coisa que fica antiestética e dá problema funcional também, porque a pessoa tem dificuldade para articular as palavras, certo? Traz os dois constrangimentos para o paciente. Então é uma formação infrequente do lábio superior, certo? Pouco comum. Ela caracteriza-se por aumento volumétrico séssil também, de base endurecida, proporcionado pela duplicação do lábio. É como se o lábio descesse e formasse um novo lábio. Inicia-se entre o limite da semimucosa e da mucosa labial. O que é a semimucosa labial, pessoal? É o vermelhão do lábio, tá? Essa é a semimucosa. Ela não é uma mucosa totalmente, ela como se fosse meia mucosa, é uma semimucosa, como diz, tá? Ela não tem todas as características da mucosa, porque ela não fica úmida, tá? O vermelhão do lábio, ela é para ficar seco, então ela é próxima de uma mucosa.
Pode abranger toda a extensão do lábio ou formar lóbulos bilaterais. Tá? Ela pode ser de extensão única ou formar dois lóbulos, com uma separação no meio, bem na linha média. A evidência ocorre ao sorrir ou abrir a boca. A hora que a pessoa começa a falar ou vai sorrir, ele baixa. Aí dá um aspecto bem desagradável para a pessoa. Aí a pessoa começa a ficar cheia de cacoetes, botar a mão na boca ou não sorrir. Começa a dar uma baixa autoestima nesse paciente. É de superfície lisa, íntegra, de coloração rosa pálido, flácido, a palpação, e constituído, em sua maior parte, por glândulas salivares menores. Ou seja, como hiperplasiou aquele tecido, e ele não é de origem traumática, essa hiperplasia, tá? É uma coisa que aparece aí, de causa inespecífica, tá? As glândulas salivares que estão por toda a região da cavidade oral também aparecem embaixo dessa mucosa, tá? Desse lábio duplo aí. Então, ao remover cirurgicamente essa lesão, tem que tomar o cuidado para se remover todas as pequeninas glândulas salivares abaixo da mucosa. Continuando, pessoal. O diagnóstico é clínico, não precisa de isto patológico, tá? Tratamento é cirúrgico por finalidade estética e funcional também, porque às vezes atrapalha a fonética um pouco, se dependendo do tamanho da lesão. E aqui um exemplo deles, olha só. Uma coisa bem desagradável, o paciente sorri, cresce essa bola aqui, a hora que ele sorri, que ele fala abaixo do lábio superior, tá? Você já pensou? É muito desagradável isso aqui, então tem que fazer uma correção estética, uma cirurgia que a gente abre, entra por dentro do lábio, solta toda essa mucosa aqui, acompanhando a linha que separa a semimucosa labial da mucosa labial e remove lá no fundo de vestíbulo toda essa estrutura aqui, para que se apareça os dentes, apareça um sorriso mais agradável para o paciente e para quem vê o paciente, certo? Pessoal, eu vou parando por aqui, tá? Para a aula não ficar extensa demais. Vou continuar na próxima aula. Parei aqui no granuloma piogênico, que também é um tipo de lesão nodular e vegetante, certo? Então nós terminamos aqui em cima do lábio duplo, tá bom? Então, um forte abraço a vocês e até a próxima aula.